Olá, tudo bem? Estamos aqui para nosso estudo da Escola Bíblica Dominical e gostaria de convidá-lo a você a estudar conosco nesse momento. Para quem não sabe, essa é a revista que temos adotado na nossa igreja. O tema Deuses Demais, quem está no trono do seu coração. Estamos estudando sobre idolatria. Como diz o reformador Calvino, o coração é uma fábrica de ídolos. Estamos observando o problema da idolatria no coração da humanidade, bem como a resposta bíblica para isso. Você deve entender, desde já, que este é um estudo cristão, que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, e isso servirá de base para a nossa reflexão, para as conclusões e direcionamentos que serão tomados a partir de então. Ok? Eu gostaria de orar com você nesse momento. Feche seus olhos e tenhamos um bom estudo. Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por esse momento de estudo. Te pedimos que ilumine nossa mente e nosso coração, para que sejamos edificados, Senhor Deus, consolados, confrontados, conforme a Tua palavra. Que isso seja para o louvor da Tua glória. Assim oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos na lição de número 6. Eu gostaria de que você lesse comigo o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, que diz assim: Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. É necessário reconhecer que a idolatria é um mal existente na sociedade, existente no meio dos povos, e que a resposta bíblica à idolatria deve ser sustentado pelo povo de Deus. Veja o que diz a introdução da nossa lição. Todos são adoradores. Não há neutralidade se alguém não adora a Deus, adora alguma coisa ou alguém. Olha só. Quando falamos de adoração, de veneração, de respeito solene, às vezes com um sentimento religioso, mas estamos falando, para além disso, aqueles que se curvam de forma intencional, crendo de uma forma última, como se a vida dependesse disso. Enfim, nossas crenças revelam as idolatrias no coração humano. E mesmo que alguém não seja um religioso, um teísta, esse alguém terá algo que traz sentido à sua vida. Esse alguém terá uma fonte para esclarecer as suas ideias e ajudá-lo até mesmo a ter noções morais de certo, de errado. Então, aquilo que não for Deus, Deus revelado nas Sagradas Escrituras, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo aquilo que não for Deus revelado nas Sagradas Escrituras, que venha a dar sentido ao homem, isso se constitui uma idolatria. Toda a ação motivadora do homem, que não for para glorificar a Deus, que não for para bendizer a Deus, isso também irá convergir numa postura idólatra. Logo, veremos em que condição encontra-se o homem, pois naturalmente é predisposto a idolatrar. E no primeiro momento nós vemos que o homem ele está morto para Deus. Por mais que se tente negar isso, todos os humanos são seres religiosos e dedicam sua adoração a alguém ou alguma coisa. Quando dizemos que os homens estão mortos em seus delitos e pecados, não estamos
afirmando que antes da conversão não havia uma atividade religiosa. Veja bem, uma coisa é você estar organicamente vivo, capaz de agir de forma orgânica. Outra coisa é ter vida espiritual. E falo de vida espiritual, de conhecer a Deus e de viver segundo a vontade revelada de Deus. Isso são coisas distintas. O homem, como um ser orgânico, vive e vive de forma idólatra, por estar espiritualmente morto. Então, na verdade, estamos afirmando que toda atividade religiosa do homem caído é vã, contrária a Deus e desemboca em idolatria. E é necessário analisar brevemente os efeitos do pecado na existência humana. Efésios 2, 1, quando nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deus nos alcançou quando nós ainda estávamos mortos. Mortos onde? Nos nossos delitos e pecado. Essa condição é natural a todo ser humano. A todo ser humano. Todo ser humano que não conhece a Deus, que não teve um contato com o Senhor e foi transformado por Ele, este encontra-se morto em seus delitos e pecados. Isso é muito importante para compreender o que haveremos de ver ainda. Continuando, no primeiro momento, nós temos que o pecado de Adão atingiu a todos os homens em todas as épocas. Isso inclui a criação e todos os seres humanos. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou como diz Romanos 5, verso 12, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. De uma forma como efeito dominó, com a queda de Adão, a sua desobediência, todos aqueles que vieram como pecadores, caídos, que carecem da glória de Deus. Adão era o representante da criação diante de Deus. E quando ele pecou, toda a criação caiu com ele. É importante entender a extensão do pecado para se reconhecer que ninguém está alheio aos seus efeitos, desde a concepção, como diz o salmista: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Após a queda, todos os seres humanos nascem numa condição de pecadores. E isso deve servir de alerta, porque quando estamos na igreja, quando estamos reunidos entre irmãos, não devemos nos esquecer que esta assembleia, esta reunião de pessoas, consta esta qualidade de gente pecadora, gente que erra, gente que desobedece a Deus, gente que não está num estágio de perfeição, porque é pecadora, porque não existem pessoas que não pecam, não existem pessoas que não erram. E a igreja, ela é formada por pecadores, pecadores como eu, pecadores como você. A diferença é de ter sido encontrado por Deus e chamado à salvação por Deus e estar num processo de santificação, mas pecadora. Não esqueça disso. Eu sou pecador, você é pecador. Isso não é justificativa para cometermos atitudes erradas, sermos ilícitos com as nossas atitudes, mas é de nos conscientizar desta natureza real na vida do meu irmão e na minha vida. Então, nos incluímos nessa extensão do pecado. Nós somos pecadores que
careceram de Cristo e que carecemos da manutenção, da ação de Cristo, da preservação de Cristo na nossa vida. Se não fosse a graça mantenedora do Senhor, não estaríamos aqui, não seríamos crentes, não estaríamos com Ele. É a graça do Senhor que nos sustenta nele, não esqueça disso. Vamos caminhar um pouco mais. Vimos que com o pecado de Adão todos caíram e o pecado nos tornou inimigos de Deus. O ser humano caído e não convertido, ainda morto em seus delitos e pecados, organicamente vivo, mas espiritualmente morto, este é inimigo de Deus. Veja o texto quando nos diz: andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Lembra quando falamos que a extensão do pecado atinge a nós que congregamos e estamos inseridos à igreja? É a realidade. Realidade. Somos pecadores, caídos, porém regenerados por Deus, alcançados por Deus, transformados por Ele. Mas nós, em outro momento, em outra circunstância, estávamos inclinados na nossa carne. Quando falamos de conversão, de voltar a Deus, eu quero lembrar ou trazer a informação a você que está aprendendo conosco de que converter-se a Deus não é uma mudança de religião como muitos pensam. Converter-se a Deus é dirigir-se até o Senhor e reconhecer a sua situação. Você dirige-se, você volta, você converge, você faz essa curva na sua vida, olhando para Deus com a finalidade de adorá-lo, reconhecendo quem você é. Logo, toda a humanidade precisa ser convertida a Deus, e não apenas aqueles que estão em outra religião, não apenas aqueles que pensam diferente, não. Pessoas que nascem na igreja, que têm vida cristã, precisam de conversão, precisa reconhecer quem é e andar voltando-se para Deus, curvando-se para Ele. Esses éramos nós. Tiago registra no texto, como lemos, que quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Entenda mundo aqui como um sistema enviesado pela humanidade, um sistema caído. E aqueles que amam este sistema vivem em função dele e que não consegue ver vida além do sistema, este é inimigo de Deus. O povo de Deus tem um compromisso com o Senhor. O povo de Deus tem compromisso com a palavra de Deus. O povo de Deus tem um relacionamento, um compromisso de obediência. Estabelece uma relação de senhorio. Deus é Senhor, soberano de nossa vida, e nós nos submetemos a Ele. E nenhum amor a sistemas, ideologias ou quaisquer outra coisa que venha direcionar o nosso pensamento deve ser amado, deve ser tido como verdade absoluta. O nosso amor deve ser a Deus. Logo, quem quer ser amigo de Deus deve ser orientado por Ele e ser crítico, ser biblicamente crítico a quaisquer outra veiculação de informação, a qualquer outro sistema apresentado. Pois bem, a ruptura que o pecado causou na comunhão entre Deus e o homem não nos tornou somente desobedientes, mas rivais da vontade divina. O homem não alcançado pela graça deseja pecar e servir outros deuses. O homem que não é transformado pelo poder do Espírito Santo a fim de ter vida espiritual, de conseguir olhar para Deus, saber reconhecer a sua realidade, este homem, este indivíduo, este ser,
deseja pecar, deseja transgredir aquilo que a palavra de Deus prescreve e servir outros deuses. E entenda outros deuses não necessariamente como algo religioso, mas apenas servir à vontade ou às prescrições de ídolos, de outros pensamentos, ideologias, filosofias, etc, etc, etc. Porque o seu compromisso não está com Deus, logo, o seu compromisso está com Ele mesmo. Na sociedade em que vivemos, será o seu próprio Deus. Discernirá o que é certo e o que é errado, o que convém e o que não convém. E vai viver segundo a sua vontade, a sua própria vontade. Inimigo de Deus. O pecado nos torna inimigo de Deus. Logo, como podemos observar, o pecado matou o homem, afastando de Deus. Como inimigos, estamos afastados de Deus. O homem não convertido está separado de Deus. Como lemos em Efésios 2:1, ele nos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados. E Isaías 59:2 diz, e ainda, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. O pecado não permite que o homem tenha a sensibilidade de ouvir a Deus. O pecado cauteriza a nossa mente de tal forma que impede que o homem, no seu estado naturalmente pecaminoso, ouça, entenda, compreenda, respeite, obedeça a Deus. Você pode ler a Bíblia, você pode ensinar as doutrinas bíblicas, mas não será aceita. Será até compreendida, será absorvida intelectualmente. A pessoa pode conjugar os verbos e chegar a conclusões absolutamente corretas, lógicas, mas a obediência não será estabelecida. Porque não foi convencido, porque não foi tratado de forma profunda. Então, a morte espiritual diz respeito à impossibilidade que o homem tem de voltar a Deus por seus próprios esforços ou méritos. Há um abismo tão grande entre o pecador e o Senhor que é impossível para o homem aproximar-se. Ainda mais triste, o pecador não deseja aproximar-se. Pelo contrário, quanto mais puder se afundar no pecado, mais ele se afundará. Entenda que estamos falando da necessidade de compreender a expansão e a extensão do pecado a toda a humanidade. Logo, não é apenas o homicida aquele que causa risco para a sociedade. Nós estamos falando do cidadão comum, do homem trabalhador, que paga seus impostos, não se envolve com atitudes ilícitas, para o meio em que vive é uma boa pessoa, bom pai, bom filho, bom aluno, bom empregador ou um bom empregado, é uma pessoa sociavelmente amável, querida. Porém, se esta pessoa não conhece a Deus, se esta pessoa não reconhece o Deus das Escrituras, e por estar tudo muito bem na sua vida, obrigado, ele não quer Deus. E a vida está cheia disso. Com certeza, você cristão que está conosco aqui nesse momento, conhece alguém que vai se qualificar nisso. Uma pessoa ótima, é o típico não bebe, não fuma, não faz nada de errado, ótimo pai, uma ótima pessoa, uma ótima mãe, uma ótima amiga, mas não conhece a Deus. E muito bem, está tudo bem. E não quer conhecer a Deus. Não se importa. Então, quanto mais o pecado estiver inserido na humanidade, mais conheceremos pessoas ótimas que só faltam serem convertidas. Lembre-se, irmãos, que o Evangelho é para toda criatura.
inclusive para pessoas que são sociavelmente aceitas, amadas e queridas, que não reconhecem a suficiência de Cristo, que não reconhecem o senhorio de Cristo. O pecado é o maior problema da humanidade. E, como o maior problema da humanidade, Cristo deve ser apontado como a solução para esta humanidade. E não é apenas adotar o comportamento de Cristo, como alguns querem fazer. É reconhecer Cristo como Filho de Deus e adorar a Deus a partir da perspectiva que Cristo apresenta a nós, revelado nas Sagradas Escrituras, que é aplicado pelo Espírito Santo no coração daqueles que creem. O Espírito Santo aplica esta verdade, nós cremos nesta verdade, entendemos esta verdade e vivemos para o louvor da glória de Deus. E quanto mais afastado este homem estiver de Deus, mais vai querer afundar-se. Eu convido a você a depois ler Romanos capítulo 1, verso 18 ao 31 e meditar, principalmente no verso 24, verso 26 desse texto. Vai ser importante. Mas, dando sequência, o pecado afetou todas as faculdades do ser humano. Olhe bem, o pecado não apenas mostra a morte espiritual do homem, não apenas mostra como este homem é inimigo de Deus e separado de Deus. O pecado afeta as outras faculdades da humanidade. Perceba, isso significa que não há um pensamento, uma atitude ou uma palavra que não esteja manchada pelo pecado. E isso é assustador. Não há nenhum projeto humano que venha a ser desenvolvido que não haja pecado. Coisas boas, coisas que ajudam as pessoas facilmente são direcionadas a atitudes pecaminosas. Vamos citar um exemplo? Que maravilha olhar os aviões. A facilidade de locomoção entre os estados, os países, como tornam mais próximo quilômetros de distância. Mas a tecnologia da aviação foi utilizada, por exemplo, para o lançamento das bombas atômicas, aviões de guerra, atentados terroristas. Perceba, algo que foi criado para o bem da humanidade também é usado para o mal da humanidade. Veja os remédios que são desenvolvidos para os tratamentos de doenças, que aliviam e muito as dores de muitas pessoas. Mas a mesma ciência que desenvolve os remédios pode descobrir, às vezes, um tratamento mais eficaz, que por uma questão de mercado, acaba não sendo divulgado para a manutenção dos medicamentos e o custeio, e assim desencadear uma sequência de outras atitudes nada morais, nada éticas. Perceba, uma coisa a princípio bom pode ser corrompida pelo pecado e trazer prejuízo à humanidade. Por isso, volto a dizer, não há um projeto que venha a ser desenvolvido que não seja infectado pelo pecado. Tudo que o homem vier a fazer terá, sim, a mancha do pecado. Caminhando, Gênesis 6, verso 5 diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Nós não devemos imaginar que isso seja apenas um retrato para o período de Noé, como Gênesis 6 está apontando. Mas nós podemos observar com o que diz Romanos, capítulo 3, do verso 10 ao 18, o texto que nos diz: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua urdem engano, veneno de víbora.
estar nos seus lábios a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Algumas observações importantes. Perceba que o apóstolo Paulo faz várias citações do Antigo Testamento, ou seja, essa verdade está presente em toda a Escritura. Note que todos os homens são colocados no mesmo patamar e por 2 vezes ele enfatiza que não há um sequer. Agora veja a lista dos nossos pecados, pois todos nós estamos incluídos nela. Não temos uma lista exaustiva dos pecados, mas apenas sintetiza a realidade dos delitos cometidos ou que podem ser cometidos por qualquer um de nós. Porque ao olhar o pecador ou o pecado praticado, a pergunta não é por que alguém faz isso, mas é lembrar de que também eu posso fazer isso e de que estou sujeito às mesmas práticas, porque em nada posso me entender melhor do que alguém no seu comportamento pecaminoso. Então, quando olhamos para a nossa vida, podemos até pensar que as pessoas ou nós mesmos não somos tão maus assim. Mas, de fato, o que a palavra ensina é que a raiz está contaminada, comprometendo tudo o que procede dela. Essa raiz é o coração. E não entenda apenas o coração como a fonte dos sentimentos. Quando as Sagradas Escrituras falam acerca do coração e nós passamos a estudar a partir de uma perspectiva bíblica do coração, não está ligada apenas aos afetos, às emoções, ao romantismo envolto nisso. O coração está aqui envolto o intelecto e as motivações. Porque de forma intelectual, sábia, podemos também tomar decisões desastrosas, com a finalidade de apenas agradar a mim mesmo ou algo ou alguém, trazendo dano e prejuízo, revelando o pecado e a idolatria contida no coração. Sim, desprovido de emoções, o homem é capaz também de atitudes absolutamente racionais, em detrimento do próximo, tomar atitudes que venham ser pecaminosas, destruidoras. E nós precisamos ficar atento a isso. O pecado habita no coração humano, de onde procedem os maus desígnios, e aí a citar homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Bom, após a queda, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é o que a Bíblia diz, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É o que diz Jeremias 17:9. Assim, todas as decisões que o ser humano toma estão agora afetadas pelo pecado. Ele não tem mais como agir sem os auspícios e as rédeas que sua carne contaminada lhe legou. Por isso ele serve, e adora não mais a Deus verdadeiro, mas potencialmente a qualquer coisa ou pessoa. Esta é a situação em que o homem se encontra. Nós veremos no outro momento como superar isso. Mas, aplicando essa realidade, olhe à sua volta. Veja como o pecado traz prejuízo a toda a sua realidade familiar, sua realidade na empresa onde você trabalha, na igreja onde você serve, como o pecado prejudica. E não olhe isso na perspectiva do que outro fez ou de que alguém tomou atitude. Olhe isso na sua própria personalidade, no seu próprio comportamento. Identifique essa natureza pecaminosa que coexiste entre a sua nova criatura e a sua velha criatura. Que possamos reconhecer nossa fragilidade e inclinação ao erro, para que com a ajuda de Deus possamos superar e viver para a glória de Deus.
Até mais. Deus abençoe a sua vida. E no próximo momento estudaremos um pouco mais sobre os ídolos do nosso coração. Um forte abraço.